Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez nesse podcast aqui para a gente conversar um pouco. Hoje nós vamos falar sobre política, cenário político aí, né? Sobre a direita em Contagem. Mas antes de falar sobre qualquer coisa, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, comentar. O que mais? Que vai mais além disso? Compartilhar, deixar o comentário. Perfeitamente. Isso aí. Aqui, ó, nós temos uma necessidade para manter esse programa, a estrutura que a gente está montando aqui. Tudo que a gente conquistou aqui foi com a colaboração de vocês. Então, você tem aí o QR Code na tela, do lado de cada tela. Na descrição do vídeo, você também tem a chave Pix. Você que quiser e puder nos ajudar a manter esse programa, faz aí, abre o seu aplicativo do bancário aí, aquilo que você sentir no seu coração, fala assim, poxa, gosto do trabalho dos meninos, o negócio é bacana, acrescenta na minha vida, então vou ajudá-lo. Será muito bem-vindo. Tudo que a gente faz aqui, em tese a gente tem monetização do YouTube, mas não ganha nada, não tem nada saindo de lá. Até agora não tem nada. Tudo que a gente consegue aqui é com a ajuda de vocês. Então, por favor, hoje nós vamos tratar um assunto grande, né, sobre a política e tal. Aqui você vai ver o nosso vídeo completo, mas durante a semana vai sendo soltado aí trechos pequenos, alguns cortes, que você também pode acompanhar e assistir, e também comentar e distribuir. Então eu conto com vocês, fique conosco até o final. Hoje eu estou aqui com meu novo amigo, Pedro Mariani. Seja bem-vindo à nossa humilde casa. É um prazer estar aqui. Que bom ter nos atendido o nosso convite. E Tamo junto. Hoje nós vamos falar um pouco sobre política, falar um pouco sobre o cenário político, né? Entender um pouco a sua identidade política dentro disso tudo aí. Vamos lá. E acredito que teremos uma boa conversa. Com certeza. Tá bom? Pedro Mariani. Isso. Quem é Pedro Mariani? Conta pra mim. Eu sou ativista político há uns 2 anos já. Venho aí mostrando aos jovens aquilo que a grande mídia esconde, né? Que é a verdade. Eu mostro aquilo, os meus conteúdos são baseados na transparência, na verdade, sem manipulação. Eu mostro aquilo que realmente que é o que a gente está precisando, né, no nosso cenário político. Como se diz, uma responsabilidade com a verdade. Perfeitamente. Você tem quantos anos? Eu tenho 30 anos, cara. Poxa, eu já tive 30 anos, acredita? Parece aí uns 38 eu te daria. Sério? Ó, tá vendo? E você fica falando que eu tô velho. Pô, pode falar. Pode salvar aí, ó. Esse corte vai render. Mandar pro pessoal. Eles acham que eu sou velho pra danar por causa dessa barba branca. Que é isso, pô. Parece novo? Parece, sim. Então, você é ativista político, você faz parte do movimento Direita Minas. Faço parte, Direita Minas. E como que você ingressou nesse negócio de política, cara? O que te deu? Cara, igual eu tava comentando com os meninos mais cedo, eu comecei no dia que Edson Fachin, do STF, anulou os processos do Lula na Lava Jato. Ou seja, o ministro do STF cancelou e colocou o cara como ficha limpa. Naquele dia eu me revoltei e comecei a criar texto pra internet. Mas antes disso, tipo assim, você era um cara de direita? Sempre fui de direita? Sempre me identifiquei como direita. Isso foi que ano? Foi em 2020. 2020. Então você acompanhou a ascensão da direita ali depois das manifestações de 2013, 15, 16. Sempre acompanhei tudo. Mas antes eu não me posicionava. Eu só posicionava assim, nos stories do meu WhatsApp, sabe? Para um grupo bem limitado de pessoas. Sim. E às vezes, assim, numa conversa informal, você fala, eu penso assim e tal. Bem informal mesmo. Publicava ali alguma coisa que acontecia, pegava e publicava. Inclusive, eu tenho um amigo, Richard Soronok, cara, eu nunca vou esquecer. Ele virava pra mim e falava assim, cara, você tem jeito de ir pro lado da política. Eu falei assim, não, eu não vou mexer com isso, não. Eu vou só publicar mesmo. Mas chegou uma hora, cara, que eu fiquei revoltado, mas aí em meados de 2020, quando aconteceu isso daí de Fachin anular os processos de Lula na Lava Jato e colocar um ladrão para concorrer às eleições, nesse dia eu me revoltei, eu falei, não dá pra
para posicionar só para um grupo de pessoas, não. Eu quero focar um público maior. Aí eu comecei a criar um texto. Criei um texto e joguei no Facebook. Aí o pessoal ali, os amigos, a minha mãe, começou... Nossa, o Pedro escreveu bem aquilo. Começou a compartilhar. Levei pro meu Instagram. Na época eu tinha 1.000 seguidores. Perdi uns 400 seguidores aí. Fui pra 600. Poxa. Aí, cara, não parei, não desanimei, não deixei isso me intimidar. E hoje eu tô chegando aí, hoje, em 35.000 seguidores. Graças a Deus. No Instagram. No Instagram. E aí é onde que você mais publica suas ideias ali e tal. Sem dúvida. Aí você se envolveu com a Direita Minas como, nesse sentido? Foi através de amigos. Uhum. Eu apoiei a candidatura de um amigo em 2020. Uhum. Apoiei a candidatura de um amigo para vereador. E ele foi me colocando ali no meio do pessoal, fui conhecendo pessoas novas. Até mesmo o Júnior Amaral, né, que é um grandioso político aí que tá vindo para realmente endireitar o nosso município, que o cara é daqui de Contagem e tem muitos bons planos para E ele, Júlio Amaral, ele atua em algum cenário político? Ele é deputado? Hoje ele é deputado federal. Federal. Deputado federal. Sempre acompanhou o presidente, né? Candidatou em 2018 a deputado federal, junto com o presidente pelo PSL. Caminhou junto com o presidente todo esse tempo, candidatou agora à reeleição pelo PL, sempre junto com o Bolsonaro, né? Nunca teve nenhum histórico de traição, porque hoje em dia é comum, né? A gente vê uma pessoa, eu tô com o Bolsonaro, mas depois que a pessoa se elege, ela mostra realmente o que ela é. Né? A gente tem aí o exemplo do MBL, né? A gente tem um exemplo claro disso. Então o Júnior não foi por esse lado, sempre ali do lado do presidente, sempre acompanhando mesmo, mostrando que realmente é conservador, realmente é de direita, e por isso que o cara tá onde ele tá hoje. Essa é a grande questão, é a definição real sobre o que é a direita, né? Porque a direita no Brasil é uma coisa assim, relativamente nova. A direita no Brasil é um bebê. É um bebê, porque depois das diretas, a gente viu o monopólio da esquerda, né? Como diz o Brasil Paralelo, né? No Teatro das Tesouras, né? Conseguiu o monopólio da política no Brasil em todas as áreas, e a direita surge aí com o que chamaria no jogo da grande zebra que ninguém imaginava que viria, que é o Bolsonaro, né? O Bolsonaro surge. E você se considera de direita e bolsonarista? Direita bolsonarista. Bolsonarista. Eu deixo isso claro para todo mundo. Eu tô com o Bolsonaro, assim, independente de qualquer coisa. Direita, porque dentro Bolsonaro, do espectro político, o espectro político ele é muito amplo. Você tem, de um lado, os extremos, né? Você tem o comunista de um lado, e do outro extremo lá a gente tem, sei lá, o ancapistão, né? E nesse meio aqui a gente tem a direita e a esquerda. E tá ficando claro, pelo menos para mim, nesses últimos tempos, até principalmente depois da eleição. Antes da eleição não estava ainda muito claro, por causa de algumas insatisfações que alguma parte do eleitorado demonstrou durante o governo do Bolsonaro. Teve alguns movimentos assim, mas eu tô vendo que agora a direita tá ficando com a característica bolsonarista. Não tá dando muito para desvincular a direita de Bolsonaro. Tem movimentos como você falou, o MBL, vem pra rua. Fraco. São movimentos que não rende ninguém. São movimentos com ideias liberais, mas não conseguem vender uma ideia de direita, né? E aí então você entrou na política, ou para os movimentos políticos aí, a partir do seu amigo, e hoje você está engajado? Hoje eu estou engajado nas minhas redes sociais, né? Tô aí montando os meus conteúdos, diariamente eu posto no Instagram, posto cerca de 2, 3 vídeos por dia. Poxa! Sabe? Posto muita coisa mesmo. E hoje você trabalha, você tá... Não, eu só tô estudando. Só estudando? Estou formando agora em gestão pública. Não, então você pegou um curso exatamente
com a finalidade É, de atender a uma demanda política, né? exatamente. Então você pensa no cenário político de Contagem Ah, com para se certeza. engajar aí. Com certeza. Uhum. Porque Contagem já passou de hora de se livrar aí desculpa o nome, mas um câncer que assombra a população, que é o PT, Uhum. né? Esse partido aí já tá fazendo hora extra aqui em Contagem e a gente tem que endireitar o nosso município quanto antes. Quantos vereadores você sabe mais ou menos quantos vereadores de direita tem aí em Contagem Cara, hoje? eu conheço um. Eu conheço um Poxa, que é realmente assim, eu posso dizer que é de direita, sabe? Que é o Abner. Abner, É, não conheço. o Abner, eu conheço um. Uhum. Mas Contagem Eu- tá precisando demais. Não é se livrar do esquerdismo só no executivo, não. No legislativo municipal, Sim, principalmente. sim. A minha filha, ela participou na escola lá daquele negócio, de um evento chamado Vereadora Mirim, Hum, que é um negócio que a Câmara faz para poder trazer os alunos para conhecer melhor essa questão de como funciona o legislativo. E eu tive lá com ela e tal, e eu realmente não, na época eu não vi ninguém pelo discurso, porque cada um uhum, discursava, é, e pelo discurso deles era um discurso coletivista ali, muito é, padrão, é. sabe? Aquela Então, coisinha pra ganhar voto, é né? para ganhar voto. É. Isso daí, rapaz, eu até brinco com meus amigos. Se deixar por mim, talvez. Porque eu falo tudo que vem na minha cabeça, eu falo, sabe? Eu não me Uhum, preocupo com isso de voto. Eu uhum, não me preocupo com voto. Vai votar em mim amanhã ou depois aqueles que realmente se identificarem com Pedro Mariani. Eu vou sempre ser transparente. sim. Aquilo que eu não acredito que não resolve nada, eu não vou entrar naquilo porque aquilo dá voto, sabe? Sim. Eu prefiro continuar no ativismo sendo verdadeiramente transparente com o povo do que me envolver na política de fato Uhum, através de socialzinho ali, socialzinho aqui, uhum. coisas que ganham voto, né? Porque muitas Isso daí pessoas ninguém vai me ver usam a fazendo política durante como um campanha, não. trampolim social, né? É, É um trampolim, muitos usam como isso. Pelo menos os vereadores que eu conheço usaram para trampolim social, né? Eles jamais ganhariam o que estão ganhando se eles tivessem outra profissão. exato. É, então, o que acontece? A direita eu vejo como, pelo menos em Contagem, a minha percepção, né? Eu vejo a direita tendo uma postura muito intimista, sabe? Mesmo com todos os movimentos que tiveram aí em âmbito nacional, né? Através do bolsonarismo, através dessa ascensão política, né? Que foi essa polarização, que foi é, que é de suma importância, né? Tem pessoas que acham que a polarização é ruim. Não, Não, não ela é é não. É fundamental. fundamental. É igual, você já viu algum candidato de esquerda dividir voto com a Marília, por exemplo, aqui em Contagem? De forma Não nenhuma. tem. Entendeu? Porque ela já virou monopólio da esquerda. O que que a gente tem que fazer? A gente tem que formar o nosso próprio monopólio também. É um candidato de direita e pronto, acabou. Não tem brecha para uma terceira via, não. É apoiar um candidato que seja verdadeiramente de direita, né? Sim. E não esses orelha seca aí que sai falando, eu sou, não Pegando sei o a quê. onda, né? E Fazendo depois. arminha. Meu Deus. E depois acaba aí se rebelando contra É. o próprio povo É que que o nem a elegeu. política americana. A política americana, ela tem dois partidos, É, né? Que é os democratas e os republicanos. e acabou. E o que acontece? O que é isso? Opa! Pode dar ele. Obrigado, viu? Aí, um salgadinho. Ixi, bom demais. Nossa. Cadê o dela aí? Separa um. Ah, senão ela. Hã? Não, pode ficar tranquilo. É que nem nos Estados Unidos tem dois partidos, que é os republicanos e os democratas, né? E eles fazem audições dentro do próprio partido até chegar em um nome comum para que possa disputar. No Brasil é essa pluralidade de legendas aí que causam Uhum. um problema que a gente nem identifica realmente o que é de direita, o que é esquerda, o que é centro, tá tudo uma, uma grande mistura. Eu ainda não sei. Eu não vejo um nome em Contagem para
para disputar, por exemplo, com Marília Campos. Quem seria essa pessoa? Júnior Amaral, sem Júnior dúvida, Amaral. é o único. Ele vai vir para É o- para Vai vir com tudo, viu? O cara é brabo, o cara é bom. né? É aquele político que a gente sente confiança, sabe? Não é um cara que fala eu sou. É um cara que fala, mas ele mostra, entendeu? Ele mostra realmente a honestidade dele, sabe? O conservadorismo, as pautas que ele defende. É um cara, igual eu falei anteriormente, né? Acompanhou o presidente Bolsonaro em todos os partidos, sabe? Ó, é alguém Que que é promissor para esse papel, né? exato. E é alguém que eu confio, sabe? É um cara que trouxe a escola cívico-militar aqui pra Contagem. Um cara que destruiu o pauta abortista recentemente lá em Brasília, entendeu? Então é um cara, igual eu falei, a polarização tem que ter. A direita não pode se enganar e ir para outros meios, não. É Júnior Amaral, pronto, acabou. E vamos fortalecer o nosso candidato. Igual eu perguntei, ninguém da esquerda divide voto com a Marília. Por quê? Porque eles querem manter o monopólio deles. Realmente, Eles não querem. O PT Não. nunca colocou outro nome aqui, né? Não, claro que não. Entendeu? Então, Contagem, os conservadores de Contagem, eles têm que ter a consciência disso. É um só. E acabou. Vamos fortalecer esse um só para que ele possa também formar sua base e finalmente destruir aí esse petismo que está Imperando aí, né? imperando aí em nosso município de Contagem. Mas Mas que coxinha gostosa. Onde você comprou essa coxinha? Nossa! Ô, trem bom. não é bom? É? Não, mas tá quebrando minha dieta. Depois acabar, nós vamos conversar. Hoje é terça. Quebrei de ontem. Mas Não, tá bom. domingo eu almoço uma costelinha com barbecue. Que coxinha gostosa, rapaz. Quando nós vamos passar o número pra vocês, Pode passar. o que acontece? Uma coisa que eu reparo, Pedro, que não eu estava te falando, a direita ela é muito modesta no âmbito municipal. Você vê muito engajamento no âmbito nacional, que é uma grande necessidade real. Para mim, mesmo com o período que o Bolsonaro estava sendo presidente, a gente estava encaminhando para um conceito mais liberal, mas esteticamente e politicamente, o Brasil é socialista, porque é uma herança, Tá na cultura, né? está na cultura. Infelizmente. É. É uma coisa que com o tempo a gente vai mudar. E então o que acontece? Isso, se lá na União, lá no âmbito federal, nós temos uma agenda socialista que veio combatendo a direita, né? Com todas essas inserções jurídicas que vieram acontecendo aí, para cercear direitos, tudo, veio barrando, né, a direita. Eu vejo que, pelo menos eu vejo em Contagem, vejo em outros municípios, Betim, não diferentemente BH, Belo Horizonte tinha um nome, Nicolas, como vereador, mas também você não olha e fala assim, quem que é o nome da direita para a prefeitura? Quem é os nomes da direita para a Câmara? A direita está precisando ter um movimento maior aí, na base. A gente está há um ano das eleições municipais e a direita, no município de Contagem, que eu observo, ela está vivendo só o reflexo da questão lá da União, lá do governo federal, desse problema. E ainda não construiu. O que você acha? Na sua opinião, a direita precisa fazer mais algum movimento voltado para o município, com um olhar mais para o povo? O que você pensa nesse sentido? Olha só, a gente tem aquela fama de que a gente só se preocupa com elite, que a gente não se preocupa com o povo, né? Uma classe mais abaixo. E isso é uma coisa que tem que ser desconstruída. Entendeu? A esquerda faz isso daqui, ela faz, mas a gente pode fazer também. A diferença é que a gente não rouba. Entendeu? Entendi. Então, eu acredito sim que a parte social, ela é importante. Mas ela não é só essencial, só aquilo e pronto, acabou. Que é o que o
o nosso presidente, né, o ladrão aí, ele costuma fazer, promete picanha para um, promete picanha para o outro e acaba ganhando o povo pela barriga. Isso daí a gente não tem que fazer, a gente tem que ser fiel às nossas pautas, Sim, verdade. né? É o conservadorismo. A gente tem que acabar com a palhaçada do sistema, né? Mas não podemos também descartar o social. E aí é um desafio aí, cara, porque o povo aí da periferia, aquilo que a gente estava falando antes da gente começar, eles, eles não conseguem diferenciar a, o, a Red Bill do Blue Bill, não. Ele não consegue diferenciar a pílula vermelha da pílula azul. Entendeu? Eles, na base. Eu vejo assim. A direita precisa entrar para dentro dessa realidade social aqui como movimento. Porque como movimento nacional e como movimento inicial, ela tá se destacando, mas dentro do miolo da sociedade, que é a periferia, Contagem, por exemplo, 70% dela é periferia, cara. Entendeu? Não, eu tenho o Júnior Amaral como o nome, né, Pra para isso. a prefeitura de Contagem. Para mim não é só o grande nome, é o único nome. o É nome. o nome, entendeu? Falou tudo. E eu vou conversar com ele sim sobre isso. A gente vai sim, a gente vai mudar Essa realidade. essa realidade, a gente vai mudar com certeza. E assim, tem algum partido ou partidos que se identificam plenamente com a direita ou tá naquele efeito ainda de transição política, de identidade, ou tem PL, o PL? é. Onde o Bolsonaro tá, a gente tá. Uhum. É isso aí, essa fidelidade. E o PL hoje se tornou o partido que é oposição à esquerda, isso não tem dúvida. E que também se tornou um partido imenso, né? Cresceu. É, nossa, demais. Agora, mas vai haver. Você sabe se terá algum movimento no sentido de reunir mais partidos? Não, isso aí eu não sei. Não, né? Mas provavelmente o novo tá com PL. O novo, por Novo? exemplo, o novo tá com PL. Aqui em Contagem. É. O novo tá com PL. Isso aí eu Interessante. posso garantir porque eu sei. Porque o Novo veio meio com aquela esquerda caviar através de uma moeda ali, mas É, não, mas isso daí já tá sendo mudado já. Inclusive a gente tá fazendo uma parceria e o novo já tá com PL em Contagem. porque a nível nacional o Novo vendeu uma ideia de partido liberal, partido mais à direita e tal, É. né? E João Amoedo, que já saiu do partido também, né? É, não, aquilo lá, graças a Deus. Graças a Deus foi embora, né? E o governador, né, tem se destacado bastante, né? Oh, demais. Zema, Zema tem feito uma diferença muito grande. com Já certeza. entrou para a história sobre o seu papel, né? As recuperações é. que ele fez das dívidas do Estado, né? E fez oposição ao PT também, então isso daí já ganhou. Aí você lembra que saiu as bandeirinhas dele com Lula? Você lembra Do Zema? Você lembra um negócio desse? Você viu? Rapaz, eu não vi não. Sério? Na época saiu, tinha as bandeirinhas dele com o Bolsonaro, né? E rapaz, e começaram. Depois vê se acha aí depois. Aí, rapaz, produziram bandeirinha do Zema, né? E aí que vem aquela questão sobre as eleições, porque um estado onde fez o que fez com Nicolas em votação, fez com Zema, que estavam compondo o mesmo ideal político, não fez Bolsonaro. Pois é, por que será, né? Isso daí já é uma coisa polêmica que eu não quero entrar muito, mas o pessoal lá que vai assistir isso daqui mais tarde vai saber do que eu tô falando, né? Por que será? Por que que a maior bancada é conservadora e o Lula é presidente do Brasil? Por quê? Isso aí cabe questionar, né? Porque não faz muito sentido, Nenhum. né? É onde que eu falo. Dentro da questão do município, eu consigo entender como que uma pessoa vota no Bolsonaro para presidente, mas para vereador vota no João não sei do que, porque é o cara do bairro. E ele ainda não tem percepção sobre o que é a ideologia política. Porque as pessoas, quando eu estava te falando, as pessoas pensam que o vereador é o mini prefeito.
É. É o prefeito do bairro, Aham. entendeu? Tanto é que todo ano eu sou muito procurado por candidato de vereador. Uhum. Eu toda vez que tem aí, eu sei que uns 3 ou 4 quer me procurar para conversar, para pedir voto. E assim, cara, é o mesmo cenário Uhum. sempre. Qual que é o cenário? Eles dizem, não, porque a gente vai fazer isso aqui no bairro, isso ali no outro, mas isso aí não é o executivo que é responsável por essa área. Uhum. Existem as secretarias, né, É, que vão desenvolver o que pode ser votado para âmbito municipal, vai passar pelo legislativo ali para poder com decidir. certeza. Mas o vereador não executa obras. Não. Ele não, só que todo vereador vende a imagem de que ele é um executador de obras. Ó, nós vamos colocar quebra-mola aqui, nós vamos fazer uma praça, e que nós vamos fazer não sei o quê, parará, pororô. Ele vende essa ideia de mini prefeito. É. Então o cara lá em cima vai vota no cara de direita lá para presidente e tal, e se considera até de direita. Mas ele fala assim, eu vou votar no fulano de tal, cara. Ele faz um trabalho aqui, né? A gente conhece ele desde novo. Aham. E O vereador, ele é basicamente alguém que vai legislar em defesa do bem comum e vai assessorar o prefeito, né? O perfeitamente. vereador, ele pode enviar as As ideias ideias. para o prefeito que vai executar. Perfeitamente. Mas ele não é o cara que executa. Não, não, ele não é o cara que executa, é o legislativo, né? Exatamente. Ele vai legislar, E é outra questão que fiscalizar a entrada de verba, saída. saída, projetos de lei, né? Sim. É criar leis, legislar, né? Já o próprio nome Uhum. diz, né? Que é desenvolver as leis. E aí que a questão, a maioria das pessoas não fazem ideia do que o vereador faz. É. Não faz ideia. Essa é a conscientização que precisa, né? Como eu disse, legislar em defesa do bem comum e assessorar o prefeito e os secretários municipais. Exatamente. Aqui, por exemplo, no bairro, toda vez que o pessoal aí abraça um vereador, é festa, é Uhum. picanha. Do Lula, então, teve um festão aí, né? Teve um festão de picanha com tudo aí, cara. É mesmo, cara? Mas esse dia da picanha foi. Sabe o que eles fizeram? Eles colocaram uma churrasqueira, colocaram a foto do Lula e, e um monte de picanha. Mas picanha demais. Era caixa e caixa de picanha. E na outra Uhum. colocaram a foto do Bolsonaro e colocaram capa de costela. Comprando o povo pela barriga. Comprou. Mais uma vez, Comprou. né? Mas aí, vai o cidadão comum procurar comprar 1 quilo de picanha para ver se ele dá conta. Não dá, né? Aí gera aí aquela repercussão toda da abóbora, né? Que na verdade o Lula, o que ele fez foi prometer picanha pro povo e depois de eleito, ele falou: "Ah, não, mas se você plantar uma abóbora ali, já tá bom demais, você consegue sobreviver". Uhum. Que é um grande picareta, né? Coisa de picareta. Isso daí não tem outro nome pra isso, não. É picareta, E pronto, será que acabou. É ele o cara que fica prometendo ali, prometendo, mas depois a campanha mostra ser totalmente diferente. será que você acha que ele dura até o final O do Lula, mandato? de jeito nenhum. Sai antes. Ó, isso é uma coisa muito séria de falar, sabe? Mas no que eu venho assistindo e tudo, a oposição tá muito grande. E tem a CPMI vindo aí. Tem a CPMI vindo aí que, se for comprovado algumas coisas aí, o Lula vai ser impeachmentado sim, Flávio Dino vai ser cassado por prevaricação. Nossa. O ministro do Lula tava lá distribuindo água e cafezinho para os manifestantes, por quê? O ministro do GSI, Ah, sim. né, o cara que é totalmente comandado pelo presidente da República, ele tava lá, por quê? Vai depois aí na CPMI, nós vamos descobrir muita coisa. O quê? Ah, é, olha lá. Olha o que eles fizeram na época da campanha. Colocaram o Lula e o Zema. O Zema não quer nem saber de Lula. É, bando avante com Lula ao lado de Zema. Causa incômodo no Partido Novo. O Avante é que estava fazendo apoio ao Lula. Isso daí é desespero. Desespero e mais nada. O Partido Novo divulgou uma nota nessa sexta-feira contra as imagens de um banner que pede ao mesmo tempo o voto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e no governo, o governador candidato à reeleição, Romeu Zema, com identidade visual do Avante, partido coligado ao Novo em Minas Gerais. Uma outra nota onde foi acordado, você não sabia, do gasto do banho, mas aí
sempre vai ter alguém falando dos lados da história. Ah, eu não posso falar pelo Zema, não, mas eu acho muito estranho, eu acho. É demais. É onde é o problema que eu falo sobre a identidade da direita, sabe? Uhum. É, a direita ter de se desvincular da, da associação a qualquer elemento de esquerda, Uhum. né? É isso aí. Exemplo, uma das coisas que pegaram muito no governo Bolsonaro foi a eleição de um petista para PGE, né? Isso era o que mais foi usado contra ele por alguma parte dessa direita na época. Eu acho que precisa ter esse desvincular de qualquer elemento que faça algum tipo de ponte à ideia da esquerda É ideia progressista, né? progressista. Tem que ser incisivo quanto a isso. Ou é conservador ou não é, né? Não tem que ter papo com esquerdista. Não tem papo com esquerdista nenhum. Pra mim é eles lá, eu aqui. Nós somos totalmente diferentes. Sabe, Exatamente. eles defendem A, eu defendo B, totalmente opostos. Não tem trela com esquerdista, não. Pelo contrário, eu dou dor de cabeça pra eles diariamente. Exatamente. E falando nisso, pro leigo, pro que ainda não tem uma boa conclusão política, o que define, o que define a direita? Quais são as características que fala assim, ó, isto é direita? A liberdade religiosa, Sim. a nossa pátria, a defesa da nossa pátria, dos nossos costumes e a família, que é o principal, a principal pauta da direita é a família, o que a esquerda aí vem tentando, né, Destruir. com os anos tentando destruir. Uhum. Isso daí que a gente não quer deixar. Hoje em dia, ó, é comum a gente ver um esquerdista defendendo, por exemplo, que um trans adote uma criança. Sim. Eu sou totalmente contra isso. Uhum. Entendeu? Quer ser, seja. Seja. Não tenho nada contra. Agora, adotar uma criança, cara, Sim. entendeu? A gente já cresce com aquela coisa de é pai, mãe, filho. Uhum. Entendeu? Aí um casal lá de um barbudo, outro careca ali, adotando um filho, essas coisas que eles querem mudar, sabe? Essas coisas que a gente não pode permitir que Fala seja um mudado. casal homoafetivo Isso. adotar uma criança. Sou É. totalmente contra isso daí. É porque a direita ela sustenta uma pauta histórica que são as liberdades individuais, né? Uhum. O direito à propriedade privada, né? Os fundamentos são os pilares de uma sociedade é a liberdade, né? É um dos principais pilares. Sem liberdade nada funciona, né? É, Sem liberdade eu não estaria aqui hoje. perfeitamente. O que eu observo que é o seguinte, esses movimentos se apropriam da ideia de liberdade, os movimentos progressistas, né? Esses movimentos woke, né, que está crescendo no mundo, eles se apropriam do termo liberdade para a construção das suas ideias libertinas, né? Por exemplo, quando eles dizem meu corpo, minhas regras, isso tem fundamento dentro da liberdade individual. Se você quiser colocar um piercing no olho, o olho é seu. Ué, faz o que Né? você quiser. Desde quando você não queira vir abortar, né? Por isso. Porque o seu corpo é as Exatamente. suas regras. O Agora, corpo- quando a gente se trata de corpo de uma outra pessoa, Perfeitamente. aí essa narrativa aí não funciona, É não. onde que Porque fala sobre a liberdade. Que eles se apropriam da palavra liberdade para a libertinagem social. Que é o quê? Quando você fala meu corpo, você não pode incluir o corpo outro de outra indivíduo, pessoa, não, de né? forma alguma. Porque a criança ali gerada, ela já é um indivíduo. Aí eles discutem, mas aonde a discussão filosófica nem é científica, é onde começa a vida que eles criam, né? É interessante que se eles encontrarem uma bactéria em Plutão, eles falam encontramos vida em outro planeta. Mas se tem um feto sendo gerado, não é vida, Não é vida. né? Então esses conflitos. E tem uns também que quer comparar com o ovo, que não sei o que, é coisa totalmente diferente. A gente tá falando de uma vida humana, né? O tanto que a esquerda
é canalha, onde eles chegam para manipular o povo, né? Querendo comparar a gravidez como Como um ovo. Um ovo, Uma exatamente. coisa totalmente diferente. A questão aí do aborto, cara, essa questão aí é um corpo que está desenvolvendo dentro de você, não tem nada a ver com o seu corpo. Tanto que o nome já diz, é aborto, é abortar uma gestação Sim. e não tirar uma parte do seu corpo, senão não seria aborto, seria amputação, né? Sim, aborto é você abortar um acontecimento ali, tá tendo Pois é, uma evolução de vida, você abortar. Então, basicamente, o que seria direita está vinculado exclusivamente com o conservadorismo, isso, direito né? à vida. Então, ou seja, se a gente pensar em direita, a gente está pensando diretamente a conservadorismo, Sim. né? Que é conservar a, os direitos individuais, conservar os princípios familiares, as bases de herança que Uhum. tem na formação da célula família e da sociedade. Então, basicamente, essa é a direita. O que eu acho, que nem eu estava te falando, eu acho que a sociedade comum, aqui, a periférica, essa sociedade, a base, elas sabem disso, mas não entendem isso. Que é uma diferença entre saber e entender. Porque, que nem você falou lá, né? Contando a história lá do petista que você tava. Ah, é. Você descobriu que fez ele descobrir que ele era Fiz ele conservador. descobrir que é conservador. Como é que foi isso? Não, eu tava fazendo campanha pro Júnior Amaral e pro Bolsonaro, né? Aham. Aí a gente tava conversando ali com o pessoal e eu vi um senhor muito exaltado com uma moça que tava trabalhando na nossa equipe. Eu fui lá saber o que que era, né? O que que tá acontecendo. Uhum. Aí eu falei, e aí, senhor, o que que tá acontecendo? Por que o senhor tá tão exaltado assim? Ele falou, não, porque eu sou PT. Eu sou PT e vocês são Bolsonaro e eu não gosto de vocês. Aí eu falei, o senhor é PT? Sou. Ah, mas por que que o senhor é PT? Ah, porque eu sou PT e pronto, acabou. Eu falei, o que que o senhor acha sobre o aborto? Eu sou totalmente contra. Tô fora. O que o senhor acha da legalização das drogas? Da maconha, por exemplo? Totalmente contra. E da libertinagem social dentro das igrejas? Contra também. Então por que que o senhor é petista? O PT aprova tudo isso que eu estou te falando. Uhum. E o senhor não aprova. Então não tem como o senhor ser PT desaprovando o que eles querem impor à sociedade. Aí nisso ele parou para pensar. Você tem razão, mas era um senhor, sabe, bem de idade, Já devia era ter um. matuto e. Já, demais. Aí acabou saindo pra lá, foi Uhum. embora. Mas aí então tá. Nós temos uma sociedade potencialmente conservadora, Sim. né? Que nem meu pai, a minha família é petista, entendeu? Aqui eu me lembro que não é petista, era eu e uma outra irmã que já faleceu. Uhum. O resto é petista. Se eu puxar na memória aqui, eu não tô conseguindo encontrar. Apesar de que tem um ou outro primo ali, mas assim, não não é um antipetista declarado, Uhum. né? Ele só não é petista. Uhum. É, então, assim, a minha família é profundamente petista. É, só que meu pai, ele era um petista, mas profundamente conservador. Uhum. Aí. Conservador. Eu lembro que quando a minha irmã mais velha, quando ela engravidou antes de casar, rapidinho teve que casar. Isso é uma atitude Uhum. Isso conservadora, é, com certeza. né? E E o seu pai, ele era cristão? cristão. Ele era católico cristão, né? Reconhecia. É, mas ele tinha um apego político muito grande, mas, assim, extremamente conservador. Uhum. Entendeu? E aonde que eu ia voltar? Eu acredito que a característica conservadora também está muito ligado à fé, né? Ao Ah, com cristianismo, certeza. né? À fé Com cristã. certeza. Com certeza. E a esquerda, ela também, ela nasceu para poder tentar destruir isso daí, né? É só você ver as ideias de Karl Marx, Sim. né? Que é o pai do socialismo, é o pai da esquerda. O que esse cara pregava? Ele falava abertamente que ele queria se vingar daquele que reina lá em cima. Quem que quer se vingar de Deus? É o Sim. próprio Satanás, né? Uhum. Ele falava também que a religião era uma desgraça para a sociedade. Uhum. A gente vê aí na Nicarágua, por exemplo, de Ortega, É, a um cara, perseguição. um ditador esquerdista que expulsa freiras, expulsa padres, pastores do Uhum. seu país
por compactuar com o cristianismo. Aí me vem um cristão dizer que é de esquerda. Eu lamento dizer, mas esse cara, ou ele não sabe nada sobre esquerdismo de fato, ou ele não sabe nada sobre cristianismo, né? É uma coisa ou outra. É uma coisa ou outra. Ele tá dissonante aí, né? Ele não Com sabe o que que é. certeza. E você é cristão? Eu sou cristão. Você frequenta alguma igreja? Frequenta a Missão Canaã. Ah, tá. Então você é um cristão evangélico que Sim, frequenta a Igreja isso. Canaã. Tá, a gente falou como você se identificou com o movimento de direita ali, mas quando que você se percebeu conservador? Ah, desde a minha criação. É, Desde a minha criação. Fui sempre criado ali baseado no conservadorismo. Tanto eu, meu irmão, meu pai, ele é super conservador, minha mãe também. seus pais também são cristãos? São católicos. Católicos. Cristãos Cristão católicos. Aham. É. Eu já sou cristão evangélico. Uhum. Então, já é que nem eu ali, tinha aquela base conservadora também. Eu costumo dizer que o meu conservadorismo veio do meu pai, que era petista. Aí. Ele Tá não é? vendo? Exatamente. Mas assim, meu pai e minha mãe era assim, toda semana. Como te disse, meu pai foi um dos fundadores do PT em Contagem, Uhum. né? As reuniões lá em casa era Patrus Ananias, era Pimentel, Marília Campos. Na Marília Campos, é. Essa questão aí do PT, Hum, da esquerda, né, em geral, bater muito de frente aí contra o cristianismo, tá presente aqui em Contagem também. sério? A Marília Campos, por exemplo, ela vetou a Marcha para Jesus. E não somente vetou a Marcha para Jesus, como posteriormente contratou o show de um rapper para cantar suas músicas que praticam blasfêmia contra Cristo, dizendo abertamente que Jesus Cristo tinha relações sexuais com Maria Madalena. Poxa, Olha que tapa na cara que essa além que- dele que a cancelar um petista- evento religioso cristão, ele ainda- contratou um show de um cara para fazer blasfêmia contra Cristo para crianças e adolescentes em comemoração de 50 anos da FUNEC. Olha que tapa na cara que ela deu na população de Contagem, que é a grande maioria cristã, Poxa. vetando a marcha para Jesus e posteriormente trazendo um cara aí para cantar suas músicas Em Contagem também tem cheia de financiamento. aberrações contra o nosso próprio Salvador. É absurdo. Em Contagem também tem financiamento, por exemplo, para a marcha LGBT. Ah, tem demais? Isso daí tem. Marcha da maconha, marcha LGBT, carnaval. Isso daí é totalmente liberado aqui em Contagem. Mas a marcha para Jesus, a é vetado. prefeita achou que deveria vetar. Uhum. Por Sobre ach- qual é a por a- justificativa? Não, falou que não tinha verba. Ué, não tem verba para marcha para Jesus, mas tem verba para parada gay, para carnaval, para trazer show de sujeito aí, indivíduo que tem total Eu tenho uma visão idoneidade sobre imoral. eu tenho uma visão sobre isso que é o seguinte. Eu acho que o Estado não deveria financiar esses eventos coletivos. Marcha para maconha, esse LGBT, e nem marcha para Jesus, nem nada. Eu penso que não deveria ter dinheiro público para eventos para determinados grupos. Eles se mobilizam e se organizam para ter. Agora, quando ele deixa de ter para um grupo, mas financia outro grupo, tá claramente, fica muito claro que é uma distinção. Por quê? Por que aqui em Contagem teve marcha pra Umbanda? Teve. Eu fui, eu vi. Eu falei, eu vou lá pra ver o que eles estão fazendo, só que não tinha ninguém. Tinha só uma doida falando num carro elétrico lá e tal. Mas era o povo da Marília fazendo essa marcha pra Umbanda. Sim, com Entendeu? dinheiro público. Com dinheiro público, claro. Então, pra algumas coisas tem. Uhum. Para outras que envolvem o cristianismo também não tem. Por que será? Ah, porque o cristianismo promove o bolsonarismo no Brasil, talvez, na cabeça dela, ela Mas, imaginando isso. Entendeu? Tanto isso Bolsonaro daí teve muitos eventos da Marcha para Jesus. né? teve demais. Então, essa prefeita, a Marília, ela já tem essa característica de vetar coisas que vêm de oposição. Sim. O Júnior Amaral mandou uma emenda de R$400 mil para o município de Contagem. Ela aceitou? Não, não aceitou. Por quê? Porque é um político de oposição. Então ela Entendeu? rejeitou Então, até olha, emenda só Até para não emenda de ter... R$400 mil, achando que isso ia prejudicar o deputado Júnior Amaral. Quando, na verdade,
vai prejudicar cerca de município. 700 mil habitantes de Contagem. Que isso, cara. E tudo por oposição. É, ué. Só oposição por oposição. É. E hoje, quem dentro da Câmara faz oposição real ao PT, que você conhece? Ó, não, desculpa, eu tô muito mal ainda. Fica à vontade. Mas oposição ao PT ainda não tem em Contagem. Isso é um Não grande tem. problema. Tem, assim, o Abner, que eu te falei, que é um vereador realmente de direita, né? Pelo menos até agora ele tem se mostrado ser de direita, mas é aquela coisa. Não tem ninguém para bater de frente. Mas o Júnior Amaral vindo aí, formando uma base bacana, a gente vai ter, com certeza, uma força para poder bater de frente contra o esquerdismo em Sim. Contagem. Então, hoje a realidade política de Contagem é que ainda não conseguiu construir uma oposição direta nesse exato momento. Está em construção essa oposição direta, né? É, Porque eu tá em vejo. construção, exatamente. É. E assim, você acompanha pessoalmente muito o movimento da Câmara Municipal ou não? Como é que é? Olha, ultimamente não. Ultimamente eu estou focado em outras coisas. Uhum. Mas é uma coisa aí que a gente tem que Ver a realidade, ver né? a realidade aí pra gente ver o que é que tá acontecendo. Eu estou vendo o que a prefeita vem fazendo contra o povo em questão de oposição, né? Vetando a Marcha para Jesus, Uhum. trazendo esses cantores aí duvidosos pra cantar pro povo, né? Pra criança e adolescente. A letra desse sujeito, rapaz, Quem é que esse cantor? é Não um sei. tal de Djonga aí. Ele fala, Djonga? Djonga. Ele fala abertamente que Jesus tinha relações sexuais com Maria Madalena. E eu tô poupando palavras, tô falando relações sexuais. Aham. Mas se você for ver a letra, ele fala abertamente. Ele fala coisa pesada que Jesus fazia com Maria Madalena. Coisas que eu não tenho coragem nenhuma de falar aqui com você. Entendeu? Esse é o tipo de prioridade da prefeita, trazer esses mau elementos pra cá. Uhum. Que absurdo, hein? Inclusive, eu tive contato com um pessoal da Guarda Municipal que me falou, se esse Djonga cantasse qualquer coisinha duvidosa aqui, de apologia ao crime, que também é o forte dele, eles iam subir lá e prender. Ele não fez isso. Não. Teve o evento? Ele Já? não foi louco, já teve evento, já passou. Ah, 160 mil reais dos cofres públicos. que isso, cara. 160 mil reais. É por isso que eu falo. Eu sei que a lei municipal exige investimento na cultura e quando se fala em cultura se entende eventos. E quando tem, por exemplo, a marcha para maconha, a marcha LGBT, a marcha para Jesus, eles englobam tudo isso em eventos culturais do município. E a verba vai para aquilo. Eu, enquanto liberal, eu entendo que o Estado precisa ser mínimo e verbas do Estado precisam ser gastado e investido em coisas bem específicas, como saúde, segurança e educação. Uhum. São os três Pois é. pilares O que também tá faltando em Contagem. demais. Eu dependo do SUS. Sim. Eu dependo do SUS, por exemplo. Uhum. Eu fui fazer teste de Covid, eu não pude. Por quê? Porque não tinha teste de Covid em Contagem. Uhum. Em Contagem não. Em Contagem não tá tendo teste de Covid. Poxa. Entendeu? Só não- Dizem que tem na UPA, mas também não é nada comprovado, não. Porque eu fui na UPA para poder fazer o teste, aí virou e falou assim: ah, mas aqui é só se você chegar para ser internado. O que eu Uai. acho que foi uma desculpa também, né? Quer esperar o quê? O sujeito tá quase morrendo para fazer o teste? Uhum. E a família dele, a responsabilidade. Mas Na olha pandemia só. não era testado toda hora? Pois é. Tem como jogar o vídeo pra cá? Tem. Joga no Maikinho ali. Ó. Olha só. Descaso da prefeita. Olha o matagal. Olha o matagal. Isso foi aonde? Quer ver? Vou checar aqui agora. Tá parecendo Bernardo Monteiro? Foi próximo do bairro Tropical, se não me engano. Vou confirmar aqui agora. Não é isso? Poxa. Ah, é aquela baixa lá. Olha aqui, quer ver? Dá licença. Tem uma faixa de pedestre aqui. Tem. Olha aí, olha o que o carro fez. O pedestre não viu o carro e nem o carro viu o pedestre. Porque olha o descaso da prefeita aqui com a segurança do povo. Ó. Pelo amor de Deus, né? Morreu. Não é possível. Agora, o motorista e a família da vítima tem que entrar com processo contra a Marília devido a essa aberração aí. Porque como que você vai
manter um ambiente que é tão movimentado, questão de mato aí. Complicado, a prefeitura tá. Mas eu acho que isso sempre teve. Eu acho que falta também uma Câmara forte. Uma Câmara Municipal forte para poder é, combater esses descasos, né? Uhum. A gente tem revoltas sociais, né? Ver uma situação dessa, mas a gente tem que votar em vereadores que É. vão entender a pauta, entendeu? Que tenham consciência política, do papel dele político. Saber o que ele está indo ali fazer, né? É, isso daí não é nem questão de ser esquerda, de direita, né? Isso daí é questão de caráter mesmo, com as pessoas que deram o voto a ela, né? Uhum. É um descaso, isso daí me revolta demais, cara. Poderia ser eu ali, poderia ser você, Qualquer um. poderia ser meu pai, minha mãe, entendeu? Eu passo ali todo dia vindo Aí, de Betim, sempre ali tem alguma coisa difícil. naquela região. Outra coisa, você acha que Bolsonaro volta para a presidência? Eu tenho muita fé que sim. Uhum. Tenho muita fé que sim. Por quê? O que que eles vão achar para deixar Bolsonaro inelegível? Caso dos móveis, a narrativa caiu sobre terra. Rachadinha não foi pra frente, falhou. Tentaram acusar de genocídio, nada. A questão das joias. A Receita Federal mesmo já se posicionou sobre as joias e falou que estava isento de imposto. Uhum. Então, o que que eles vão encontrar para poder deixar Bolsonaro inelegível? E se acontecer? Porque com manobra política, eles soltam bandidos e colocam É, pessoas, né? isso daí. Manobra jurídica tem. Infelizmente acontece, né? A gente viu Acontece. aí o que aconteceu com Lula, né? Aqui, ó, tem nomes da direita, aquele deputado lá, ó, como é que chama? Um bombadinho que tá, Daniel Silveira, Daniel Silveira. Ele, só ele expôs a sua opinião, só isso, mais só nada. expôs a opinião dele. Não, e ele falou uma coisa que é uma figura de linguagem. Ninguém bate numa pessoa com um gato. Você já viu esse tipo de briga? Vamos brigar. Vai dois brigar, um pega no rabo do gato, outro pega. Porque a expressão que ele usou foi assim: vontade de bater neles com gato morto até o gato miar. Se isso não for uma figura de linguagem, eu não sei mais o que é. Mas tudo bem, eles querem colocar o pessoal do Supremo como os intocáveis, né? Os supremáveis. Então o que acontece? Manobra jurídica. Por manobra jurídica, você vê deputados que têm foro privilegiado, tem outras questões, como por exemplo a liberdade de falar, né? Porque Uhum. parlamento, falar é o que tem liberdade de É. falar. Também são cerceados. Então, Foi eleito para isso, né? para Exatamente para isso, eles falar. estão sendo Infelizmente não cerceados. pode falar. Um parlamentar que não pode Não falar. pode falar, não, é contraditório, né? É isso que eles querem fazer, acabar com a oposição, deixar que eles tenham um totalitarismo todo em mãos, né? Não é... Então, dentro desse cenário, há uma possibilidade de inegibilidade do Bolsonaro. Vamos supor que aconteça. A gente tem que estar preparado para tudo. Só que o Bolsonaro, a orientação do Bolsonaro é focar nas eleições de 24 Uhum. e deixar que depois de 24 a gente foque nas eleições de 2026. Uhum. Não sei qual que é o plano do Bolsonaro para isso, não. Caso ele seja inelegível, né? Caso ele fique inelegível. Eu não sei qual que é o plano do Bolsonaro, não. Porque não terá nenhum nome, né? Nesse sentido, se ele tiver... Eu posso falar alguns nomes aqui, como o próprio Zema, o Tarcísio, a Michele Bolsonaro, que ela já foi cogitada, né? Sim. Por apoiadores, não por ela, mas por apoiadores. Então, nome tem. Uhum. Nome tem. Só que a minha esperança mesmo, eu acredito que a esperança da maior parte da população brasileira é que o Bolsonaro volte, porque tá difícil sem ele. E eu vejo também, assim, o final das eleições, o momento das eleições ali, depois da perda de Bolsonaro, eu vi uma direita conservadora bem desorientada. Quando eu comecei a ver os movimentos nos quartéis, comecei a ver. Me jogaram nos grupos aqui. Eu lembro que a gente tava, né? A gente tava tendo até. Naquele período das eleições, a gente tava tendo live toda sexta-feira, não era?
toda terça e sexta. Mas a sexta a gente estava dando mais ênfase à questão do cenário político. Chegou, né? É, exato. E aí, quando começou o movimento contra a vitória do Lula, que a, a base, eu entendo a motivação, comungo até da motivação, eu achei uma vitória muito esdrúxula, né, do Lula. Eu falo Uhum. abertamente porque a minha percepção como cidadão, eu não Sim. estou pleiteando nada, então eu como cidadão, eu falo, para mim é esdrúxulo, eu não tenho confiança no processo político, jurídico É. do país. Você confiaria em um ex-presidiário ser um braço direito dentro da sua empresa, por Não, eu exemplo? não confio na maquininha para falar no que eu votei. Eu não confio em toda a estrutura. O Lula é só mais um elemento dentro de tudo aquilo que eu não confio, Uhum. entendeu? Eu não confio no modelo da Constituição. Eu acho que a Constituição ela está desestruturada, ultrapassada. Ela foi baseada em elementos progressistas. Se você vê a Constituição em um papel de pão, tem a mesma representatividade. Uhum. Já dizia, não sei quem cantava, É bonito só no papel, né? eu acho que era aquele cara lá do Legião Urbana, como é que chama? Esqueci o nome dele. Renato Renato Russo. Russo. Ele cantava alguma coisa que ninguém respeita a Constituição, né? É. Ninguém respeita a Constituição, mesmo no lar, porque até quem tá lá sabe que. Então, assim, eu entendo a base da revolta Uhum. daquela direita, da direita, mas o cenário ali pós-eleição do Lula e eu dentro dos grupos vendo 72 horas, 72 horas, É. eu vi uma direita ingênua em muitos aspectos, acreditando que haveria algum tipo de movimento efetivo das Forças Armadas. Eu acreditei fielmente que ia ter. Cara, esse trem não colava pra mim. Eu acreditei. A gente foi abandonado aí pelas Forças Armadas, né? Hoje eles estão prestando continência pra ladrão aí, mas Sabe, a gente. sabe por que que eu nunca, eu não comprei a ideia de que, ó, vai haver porque a destruição estrutural que haveria sobre esta intervenção era maior do que de 64, entendeu? Em 64 tinha todo o Brasil, a Velha República, era um trem desconstruído, sem identidade e assim, tudo era muito sem estabilidade. Aí quando tem aquele movimento ali através de João Goulart ali encabeçando e tal, aquele cenário eu entendi a intervenção militar. Quando começa a falar assim, não, agora não, poxa, nós estamos falando de toda uma estrutura que o país já construiu em cima. Eu estou falando de estrutura sobre as entidades, né, do país. Nós temos 3 poderes, Uhum. né? Nós tínhamos uma estrutura política. Uhum. Então, quando eu comecei a olhar, eu falei assim, cara, eu comecei a ficar preocupado com a ingenuidade da direita. Eu acho, eu sou de direita, eu me identifico como de direita, mas eu acho que a direita é ingênua, muito ingênua. Foi ingênuo, né, em É, acreditar que os militares poderiam salvar a pátria, né? Porque eles servem para isso, para né? isso. Para salvar a pátria. Sim. Inclusive, o Bolsonaro falava: a única barreira contra o socialismo são as Forças Armadas. Que As já não Forças é Armadas mais. não é mais. Não é Prestou mais. um papelão. Não é mais. Se você for olhar na Venezuela, lá de Hugo Chávez, né? Que Hugo Chávez, quando ele se apresenta com um viés bem conservador. Se você for lá nos anos 90 e ver qual que era a propaganda de Chávez, era uma propaganda muito conservadora. E ele veio cavando exatamente isso. Ele destituiu todo o legislativo, ele reconstruiu o judiciário, entendeu? Ele aumentou o número de juízes da Suprema Corte, ele colocou aqueles que ele queria, julgaram seus oponentes. Maduro, ele simplesmente pegou a rolimã rodando Uhum. e só foi dando continuidade para a destruição. E foi exatamente onde que foi minado.
a força principal que ele mexeu não foi o judiciário, não foi o legislativo, entendeu? Ele mexeu diretamente nas Forças Armadas. Nas Forças Armadas. Forças Armadas. E eu acredito Porque as Forças Armadas, igual eu falei, né? Elas são a garantia de o que da vai lei e da ordem. acontecer ou não. Então, ele já comprou ali, né? Já deixou, Sabe por quê? Eu pensei o já seguinte, deixou assim, pronto Pedro. para ele poder fazer o que ele quiser com o apoio das Forças Armadas. O que eu pensei na época, Pedro? Beleza. A especulação é válida. Eu especulo até hoje. Para mim, minha opinião. Eu não concordo com o resultado das eleições devido à estrutura, né? As incursões lá da propaganda do Bolsonaro que foram tiradas, né? Aquela questão toda, houve sim um mecanismo, tá claro, desde da, da mídia, do poder judiciário, eu entendo essa parte que está ali. Só que materialmente não tinha nada para as Forças Armadas. Qual o material definitivo que declarasse comprovadamente, e quando eu falo comprovadamente é com elementos sólidos, né? Especulativo. É um elemento especulativo, é esse aqui. Ó, em Minas Gerais, a direita dentro da Câmara e prefeituras e governo foi tudo, a maioria bolsonarista, mas o Bolsonaro não ganhou. Isso é uma especulação, que na minha ótica realmente não faz sentido. Mas materialmente não tinha. E a direita frágil, né, nessa revolta, estava lá. Essa direita precisa amadurecer. Eles quebraram, né, qualquer chance de haver comprovação de qualquer coisa. Começou na época do voto impresso. Não foi aprovado o voto impresso. Por quê? Não sei. Não foi aprovado o voto impresso. Para o povo não ter a garantia do seu voto. Isso daí já deixa a gente com o pé atrás. Depois, como que você vai confiar nas pessoas que excluíram a prisão em segunda instância no Brasil para poder contar os votos do Lula? Os caras excluíram a prisão em segunda instância no Brasil para poder soltar o Lula. Como que a gente vai confiar nesses caras para contar os votos e dizer que Lula foi eleito presidente da República? Sabe quantos países nós temos reconhecidos pela ONU? 193. 192 desses países têm prisão em segunda instância. O Brasil é o único que não. Por quê? Entendeu? Isso daí gerou uma revolta popular. Gerou uma revolta popular e a gente tem o direito, a liberdade de questionar, né? Porque a gente vive, né, pelo menos, né, uma democracia. A invasão aos três poderes. A invasão aos três poderes. Você acha que isso partiu da direita? Pessoas que estavam nos quartéis? Isso tem dedo da esquerda. Isso daí é comprovado. Tem gente lá afiliado ao PT, ao PCdoB, que foi preso durante os atos do dia 8. Isso aí é comprovado. Eles estão sendo julgados também? Estão presos. Entendeu? Isso daí é a ficha criminal. São pessoas filiadas ao PT, PCdoB e entre outros. Isso eles não divulgam, né? Não divulga. Saiu na Revista Oeste. Na Revista Oeste? Saiu na Revista Oeste. Inclusive, se quiser colocar aí na tela, coloca aí, filiados ao PT, PCdoB, nos atos do dia 8 de janeiro. Enquanto isso, a gente vai discutindo sobre o tema. O 8 de janeiro, para mim, foi inadmissível. Não era para ter acontecido aquilo. Mas foi uma revolta popular de um povo que cansou de apanhar de um sistema corrupto. E não aceitou a canalice que eles fizeram através de brechas jurídicas, né? Então, isso daí foi uma revolta popular que ocasionou os atos do dia 8 de janeiro. Só que, aí ó, vamos ver isso daqui, depois eu continuo. Exclusivo. Filiados dos partidos de esquerda estavam no 8 de janeiro. Ex-integrantes dessas legendas também participaram dos protestos que terminaram em violência e prisões na Praça dos Três Poderes. Tem até a matéria está toda em áudio. Tem um nome da...
das pessoas também. Documentos obtidos por Oeste mostram que filiados e ex-integrantes do partido de esquerdas participaram do protesto em dia 8 de janeiro. Foram presos por causa dos atos de vandalismo nas praças dos Três Poderes. Elisiane Lúcia Hermes Foz do Iguaçu é filiada ao PT desde setembro de 2009. Marina Camila Guedes Moraes, de Barueri, Moreira. São Paulo, de Barueri, São Paulo, milita nas trincheiras do PCdoB. Desde 2015. Poxa, também é o caso de Ana Elza Pereira da Silva, ligada há 22 anos, ao hoje denominado Cidadania, ex-PPS. Poxa, Tá vendo? Isso daí saiu na Globo? Não saiu. não. Essa daí é a prova de que nós precisamos das redes sociais para trazer a verdade. É por isso que o PT quer Tem o regulamentar. registro mesmo. Tem olha lá. registro, tem tudo aí. Não é especulação, não. Entendeu? Então, os atos do dia 8 de janeiro, só concluindo, foram inadmissíveis, revoltante mesmo o que aconteceu, porque não era para chegar a esse ponto. Só que Ele o sofreu sujeito... o efeito manada, né? É, O cara foi lá e chutou. Aí o exato, grupo vai lá e chuta exato. junto. Esses filiados aí começaram, aí, eles estão fazendo, vou fazer também, É, efeito entendeu? manada. Então, o sujeito, para se revoltar com os atos do dia 8 de janeiro, ele tem que, no mínimo, também se revoltar com o fato da gente ter um ladrão no poder que voltou à cena do crime através de brecha jurídica. Por que eles não revoltam sobre isso? Por que só o fato do 8 de janeiro traz revolta na esquerda? Sim. Entendeu? Agora, para eles, isso daí é terrorismo. Mas um cara que foi condenado a corrupção passiva, tráfico de MST não é influência, terrorismo, né? lavagem de dinheiro e organização criminosa, aí não é terrorismo. O MST, que invade propriedade privada com foice e facão e tudo, não é terrorismo. Então a gente tem também uma mídia que colabora com isso daí. E parece que a sociedade internacional não vê. O Lula tentou construir a imagem de Mandela brasileira, né? E parece que a comunidade internacional não abraçou isso, né? Porque foi um fiasco dele nas suas visitas para fora aí. Aquele evento que ele teve lá com os governos lá, foi o G20? G20. Ele praticamente foi colocado de lado, né? Nada E em Portugal, viu a vergonha que ele passou em Portugal? Foi impedido de discursar. impedido de discursar. Foi impedido de discursar. Que isso? O parlamento português falou, se esse cara discursar aqui na nossa casa, a gente vai esvaziar e deixar ele discussando sozinho. Poderia ter acontecido, seria melhor do que ele só impedido, né? Agora, por que a mídia não mostra isso, né? A gente não sabe. mostra. É porque existe toda uma dinâmica. Eu acredito que a direita tem um trabalhão aí pro caminho à frente, viu, cara? Tem um trabalho árduo, mas satisfatório. Se Deus quiser, a gente vai vencer. A gente venceu em 2018 e a gente vai vencer novamente. É uma questão de tempo. Eu acho que tem que mobilizar as bases, sabe? Tem que tirar a população, tem que fazer eventos para tratar sobre conservadorismo, sobre a direita, os princípios da direita dentro da base, sabe? Ter quartéis generais dentro das periferias, onde vai chamar o jovem, cara. Você é um cara de 30 anos, sabe? Todo jovem que eu converso, ele é conservador. Só que ele não sabe. Não sabe que é Só que ele não conservador. tem uma identidade política próxima, ele não tem uma referência política. Entendeu? Aí vai chegar 2024, ele vai votar. Você tá entendendo? As igrejas evangélicas vão fazer o que fazem sempre. Vai pegar o nome deles, é o nome daquele grupo religioso, tem igreja A, B e C, vai ceder o púlpito. As pessoas já recebem a influência daquele pastor, já vai votar naquele cara, e não interessa quem ele é. Entendeu? Não tem identidade política, não tem uma base para discutir, sabe? Eu acho que a direita tem que fazer esse movimento, e esse é um movimento difícil, entendeu? A conscientização, né? Cara, assim,
A direita reunir em hotéis não tá fazendo serviço. Eu tô falando como quem tá na base. Eu moro aqui na periferia, aqui no Parque São João, tem 30 e tantos anos. Entendeu? Meu pai, na época, eu não te falei, poxa, eu via movimentos, chamava movimentos fé e política, movimentos sociais, grupo de jovens. Cara, a esquerda pegou uma base que você não tem noção, cara. Não tem noção, não tinha nada. Pô, a igreja católica que eu frequentava na minha juventude, a esquerda estava em tudo. Em tudo. Tem uma chamada campanha da fraternidade, não sei se você já ouviu falar, que tem dentro da igreja católica. É anualmente, poxa, totalmente tomado. O Vaticano soltava um tema lá e eles conseguiam chegar aqui e fazer disso se tornar um movimento A político. gente tem um exemplo do Papa, né, que adora aí o comunismo. O Papa é. Esse cara, ele é um divisor de águas Eu aí. conheço muito católico que não se sente representado pelo próprio Papa, E é uma coisa devido aos seus nova. posicionamentos. Uma coisa nova, que antigamente não se Aham, discutia, né? Infabilidade não. papal. Agora, a infabilidade papal já é discutível Pois é. por causa desses posicionamentos políticos. Uhum, Mas eu tenho muitos familiares católicos, conservadores de esquerda, que não te diz. uhum. São conservadores, mas existem uma paixão. E eu vou te falar, eu tenho parentes que são petistas e que quando eu vejo eles conversando, eu vejo mais uma memória afetiva ao petismo da época de sua juventude, do idealismo político ali, do romantismo político, do que efetivamente a proposta política. Uhum. Você tá entendendo? Esse cara não entendeu a direita ainda. Tá entendendo? Esse jovem, que eu tenho primos assim, não entenderam a política. Ele comprou o estereótipo vendido pela mídia na desfiguração da direita criada no estereótipo que eles construíram na figura do Bolsonaro. Uhum. Entendeu? Então eles criam uma figura de repúdia através da desinformação para desmerecer essa direita. Você não acha que tem que construir um movimento aí para trazer essa juventude para cá? Com certeza. Inclusive, que eu estava comentando com o pessoal mais cedo, Hum. os adolescentes, né? Digamos assim, que são as pessoas que têm a capacidade de votar. Uhum. Os adolescentes, a partir de 16 anos, eles têm que ser conscientizados. Porque a maioria tem como referência quem? Anitta, Pablo Vittar. Poxa. Pessoas que se venderam para poder, através de benefícios, né, da Lei Rouanet, para influenciar os adolescentes de 16 anos para cima, até mesmo as crianças, a seguir a onda do PT. Então a gente tem sim que fazer um movimento aí para trazer os jovens para o nosso lado. Inclusive em São Paulo eu tenho uma amiga, uma grande amiga, chama Tati, e um grande amigo também, o Acode. Eles estão à frente do movimento Jovem Direita Brasil, em São Paulo. Tem trazido muita gente para muitos jovens para a direita e isso tem sido maravilhoso. É o que a gente tem que fazer aqui em Contagem também. Sim, a gente tem muitas figuras públicas que poderiam utilizar da sua influência Uhum. e tá chamando, sabe? Por exemplo, você tem aquela menina, a Bárbara Te Te Atualizei. atualizei, Ela é aqui sim. de BH, se eu não me engano, né? Acho que ela é de BH. Ela não sei. Ela é de BH. Tem o Júnior, tem o Nicolas, Então, tem o Caporeso, que são pessoas jovens, né? então, tem que fazer um evento público, cara. Sim. Sabe? Nada de comitê fechado, nada sabe? Pega uma Ilha Diniz daqui, um estacionamento da Ilha Diniz, onde era a Uhum. Ilha Diniz. E Pô, vamos conscientizar os fazer jovens. um evento. Tá. Eu acho que falta isso, sabe? Uhum. Se a direita não, na minha opinião, Pedro, se a direita não fazer isso agora, Ainda dá tempo, dá né? tempo. 2024 vai ser difícil. Sabe? Eu tô te falando com muita franqueza. A minha observação enquanto de direita, eu tô transitando nesses ambientes, enquanto mesmo sendo de direita, sendo um pastor dentro da periferia, eu tô observando um cenário que eu vejo? Pessoas que não estão ligadas à política no âmbito municipal. E assim, tipo assim, que se lasque a política. Uhum. Acha que a coisa tá lá em cima e as coisas vão apodrecer pro nosso lado aqui. Sim. Porque algumas leis municipais que vão começar a tomar forma,
vão, vão só prejudicar a fé cristã, né, Uhum. ao próprio movimento conservador. Por exemplo, uma pauta que eu acho que. E aí uma sugestão para ele aqui, né? Uma pauta que eu acho necessária é o homeschooling. Uhum. Você está entendendo? Que isso tem muito a ver com conservadorismo, Sim, sim. entendeu? Um, Educar as crianças, né? sim, Longe da do sistema. manipulação do sistema, exatamente. Exatamente. Isso é um tabu, entendeu? Não tem proposta nenhuma na Câmara sobre isso. Não tem Uhum. movimento, entendeu? É, que nem você falou, eu trouxe uma, Professor. uma professora e que dá. Você vê lá, cara, eu me emociono com a forma que ela. Só que eu não. Só pra você ter, eu não posso nem ficar trazendo, porque é quase um crime, Uhum. entendeu? São pautas que em Contagem não se discute, não tá ali. É um movimento muito grande. Eu te recomendo a procurar esses movimentos para você saber como é Sim. que tá. Então, Uhum. são grandes, eles estão perifericamente reunidos, Sim. não tem representatividade, ninguém quer abraçar porque é uma pauta complicada, Uhum. porque o Estado não quer que mexa no sistema educacional. Sim. O MEC é uma, é uma religião, né, paulo freireana de educação, cara. É. Então é um problema. Não, mas assim que sair daqui, eu vou conversar com o Júnior sobre isso. Vou levar essas ideias para ele e a gente vai elaborar aí uma maneira de chegar mais perto ainda dos jovens. O Júnior, ele é fundador do Direita Minas. É. É, geral. Aham. Ele é o fundador do Direita É o Minas. Júnior o quê? Júnior Amaral. Júnior Amaral. Ele é o fundador do Direita Minas. Ele que é Então, deputado também, que você ele é falou. deputado federal, Uhum, exato, pelo PL. uhum. Então, o fato dele ser o fundador da Direita Minas já está engajado, né? A gente pode levar esse movimento para os jovens também, tipo, Verdade. Direita Minas Jovem, né? Isso. É uma coisa interessante, cara. Marcar Não, não. eventos, Sim, sabe? marcar eventos, exato, fazer encontros, né? Encontros dinâmicos, com personalidades para atrair esses jovens, personalidades que Uhum, estão engajadas na direita, sim, entendeu? Que ainda têm liberdade para se reunir assim. uhum, Essas figuras, né? Tem o Nicolas, que é uma personalidade influente, que se com ele certeza. tiver um evento desse, cara, Pois é, com entendeu? certeza. Não, E, não, e eu eventos vou, descentralizados é uma coisa interessante. sim, eu vou colocar isso em prática aí. Amanhã mesmo eu já vou providenciar. Ó, tá vendo, hein? É, comigo é assim, a gente providencia rápido. Tem um... Não, pode gravar. Amanhã mesmo eu vou providenciar aí uma direita jovem para poder atrair mais mais jovens. jovens, uma direita que vai É, envolver os não jovens. só aqui em Contagem, né? Sim, Porque a direita Minas, a gente tem direita Minas Betim, Neves, sim. né? A direita Minas mesmo, que é Belo Horizonte. Então a Uhum. gente vai conseguir montar um evento bacana aí. Eu só não vou prometer que ele vai sair amanhã, Não, mas mas que amanhã eu vou dar um passo aí a para isso mais sobre seria isso, com bom. E certeza. comigo e com nós aí você pode contar É, para com isso aí, certeza, tá? muito obrigado. A gente vai precisar sim. Isso é bom, Bacana, entendeu? bacana. Precisar de espaço pro evento, a gente também Uhum. fornece auditório aí, Ah, é sensacional. entendeu? É assim que a gente vai alcançar. Uhum. Pedro, cara, foi um bate-papo muito bom, Muito bacana, muito muito agradável. bom. Você quer deixar suas redes sociais aí? O meu Instagram, Pedro Mariani BR, é onde eu mais estou presente, né? Fazendo os meus conteúdos. É Uhum. só seguir lá e acompanhar. Vou Pedro ficar muito Mariane, grato. Mariane Pedro BR. Mariani BR, Mariani BR. com I. BR, Brasil. E aqui, antes de terminar, você está pleiteando aí algum papel na política aí, em Contagem? Tá pretendendo? Olha, eu pretendo sim Uhum. vir como vereador. Sim. Mas é aquilo, né? Eu vou deixar mais nítido ainda Uhum. no andar da carruagem e eu for vendo como que vai, né? Se as coisas eu não quero Você deixar já é nada filiado a algum garantido partido agora, já? ainda não sou filiado. Aham. Vou me filiar, isso daí eu garanto. Vou me Uhum. filiar ao PL Sim. para estar junto ali com o presidente Bolsonaro e com Ele é as o pessoas que partido eu que hoje te acredito. representa É, politicamente. é, é o partido que me representa politicamente, o partido que faz oposição mesmo à esquerda, Sim, que é o que eu sou. Né? Eu uhum, sou uma pessoa que faz oposição à esquerda, então é o partido que mais me representa, assim. entendi.
Então, Pedro, foi um prazeraço te Prazer conhecer, foi cara. todo Você é meu, uma meu figura querido. Tamo bacana. junto. E eu pretendo voltar aqui, viu? Vamos Ainda marcar. mais por causa dessa coxinha aqui. Pode levar pra casa, mesmo? Pode ficar à vontade, toda sua. Mas foi Eu um quero papo muito voltar. bom, cara. Muito bom. Beleza, cara. Muito Muito bom ver obrigado. pessoas jovens que nem você aí Muito se obrigado. engajando. Também vai estimular e motivar muita Uhum. juventude aí a, assim, se envolver com a política. E nós estamos aqui, cara. Precisar do espaço pra gente poder tratar. E eu já Entendeu? deixo em aberto qualquer oportunidade que vocês tiverem de me trazer de volta, estarei aqui. Você quer deixar um recado pro pessoal que tá te assistindo aí? Pessoal, muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Como disse, o meu nome é Pedro Mariani. Estou aqui para fazer oposição à esquerda, sem conversa com essas pessoas que diariamente tentam destruir as nossas pautas como Deus, Pátria, Família e Liberdade. Vamos para cima, eu conto com o apoio de vocês e é isso. Valeu. É isso aí, pessoal. Quero agradecer você que ficou até aqui. Quero agradecer mais uma vez ao Pedro. Ó, você que tá aí, por favor, curta, comente, compartilhe, se inscreva. E eu não esqueci, você viu? Os 4 de uma vez. Curte, comente, compartilhe, se inscreva e nos ajude. Aqui nós temos o Pix aqui, o QR Code na tela, a chave Pix na descrição. Por favor, se de alguma forma isso cooperou com o seu crescimento, aperfeiçoamento, entendimento, e se esse programa tem te ajudado, nos ajude a manter isso. Qualquer valor, aquilo que você sentir em seu coração, nos ajuda a manter esse programa. E nós queremos aperfeiçoar o nosso trabalho e te oferecer conteúdo cada vez melhor e mais aprimorado. Agradeço a equipe que está aqui, agradeço mais uma vez a você, a sua futura Minha futura esposa. que está aqui, fazendo um suporte bacana toda hora, ó. Poxa. Você viu que a menina é danada, né? Ó, você tá E se for preciso chamar a atenção, Tá você viu que bem ela... servido, é assim mesmo, tem que dar, põe ele no prumo. É isso aí. Né? Graças a Deus. Muito obrigado Meu por vocês amigo. terem vindo aqui. Muito obrigado pelo convite, viu? Ó, foi um prazer. Tamo junto. E fica ligado, vai sair os cortezinhos aí no meio do caminho, você pega os cortezinhos, distribui aí, vai sair corte, né? Então vai sair corte, tá? Então até a próxima, Deus abençoe a todos vocês, viu? Valeu. Isso aí, meu cara. Isso. Obrigadão mesmo. Eu que agradeço.